Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, fica aí. A gente tem uma informação importante no meio do vídeo aí sobre a questão do Caio Jorge, hein? Pedrinho não vai aceitar. Vocês vão ver o que Thiago Asmar está trazendo sobre isso, em apuração com o repórter que cobre Cruzeiro. Pelo visto, a situação continua complicada. O Flamengo está apostando todas as fichas para contratar o Caio Jorge, mas a situação está enrolada. Você vai acompanhar aqui no decorrer do vídeo. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença na Supercopa do Brasil em Brasília, dia 1º de fevereiro, né? Você pode garantir presença. E, cara, olha, pacote completo, é só entrar em contato, você já vai fazer a sua reserva agora. WhatsApp aí na descrição, no comentário fixado. Então entre em contato aí com a Caravana do Haroldo, aquela que não te deixa outside, nunca. Né? Não brinca com teu sonho. Outra coisa, hein? A Caravana do Haroldo tem Recopa, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Carioca, com ingresso receptivo no Rio de Janeiro, com tudo incluído. Também, fora do Brasil, Recopa Sul-Americana, Buenos Aires. Então garanta agora mesmo, Libertadores. Você pode marcar tudo com a Caravana do Haroldo. Tudo que tem. Tem jogo do Flamengo? Fora do Rio, dentro do Rio, aonde for, é com a Caravana do Haroldo, tá? E a gente também chega aqui agradecendo a Mais Cabelo por esse emagrecimento impressionante que eu alcancei, né, no decorrer dos últimos 1 ano e meio, mais ou menos. Eu quero agradecer demais a Mais Cabelo, programa Mais Slim. Você pode fazer sua avaliação grátis agora mesmo. Entre em contato com eles. Obrigado. Começar o ano com saúde para poder cuidar do meu filho. Não tem nada melhor. Inclusive, muito feliz aqui. Cara, hoje a minha esposa colocou o Otinho, né, com o bonezinho do Flamengo. Cara, muito legal. Eu botei o boné do Flamengo e ele riu, cara. Eu botei o boné do Flamengo, o Otinho riu, cara. Espetacular, cara. Foi botar o boné do Flamengo, o Otinho riu. Eu tô aí... Cara, são coisas que a gente se emociona, né, cara? A gente se emociona. Galera, é o seguinte, então... A gente tem aqui informações importantes para trazer para vocês. Falar também sobre jogadores que têm seu contrato encerrando. Falar sobre Bruno Henrique, né? O que o Flamengo tem de planejamento com relação ao Bruno Henrique. Tem pressa? Não tem com relação ao Bruno Henrique? A gente vai trazer tudo aqui. A ideia do Felipe Luiz com relação à contratação do atacante Caio Jorge. Também sobre essa questão aí, né, do Flamengo vender o Pedro. Que história é essa? Que história é essa do Flamengo vender o Pedro, meus amigos? Bem, a gente traz tudo isso. Gerson no Cruzeiro, né? Exclusiva também que a gente trouxe esses dias. Inclusive a informação do Caio Jorge, alguns jornalistas trouxeram junto com a gente, eu não tinha percebido, mas é porque receberam a mesma informação, tá? Então, olha só, trazer aqui a informação que, segundo o portal GE, a procura do Flamengo por um centroavante com maior mobilidade é um pedido antigo do Felipe Luiz e remonta à temporada de 2025. No início do último ano, a diretoria investiu em Juninho, mas o desempenho ficou abaixo do que era esperado internamente, e na janela do meio da temporada, o treinador voltou a reforçar a necessidade de novas opções para o setor ofensivo, porém as tratativas não evoluíram. Agora, o clube trabalha com o objetivo de contratar um jogador mais experiente e com resposta imediata. Caio Jorge surge aí como o nome mais bem avaliado para estar aí no comando do ataque do Flamengo junto ali com o Pedro, né, por estar em um bom momento e já adaptado ao futebol brasileiro. Tati Castellanos também é bem visto, embora até o momento não haja proposta oficial apresentada, e o jogador também até o momento não quer voltar para a América do Sul, tá? Então, a proposta que a gente trouxe mais cedo pelo Caio Jorge, de 32 milhões de euros do Flamengo, a maior proposta da história do futebol brasileiro, consiste em 24 milhões de euros,
mais 8 milhões de euros, que é o valor do Cebolinha, que seria 24 milhões de euros mais o Cebolinha, e para completar, além dos 24 milhões de euros e os 8 milhões do que o Cebolinha, que equivale ao Cebolinha, 10% de mais-valia. Numa negociação futura, o Cruzeiro receberia 10%, tá, de mais-valia. Então, eu acredito que o Flamengo então está buscando esse jogador que o Felipe Luiz pediu. Sim, o Flamengo vai buscar, o Flamengo vai contratar esse atacante. Não há sombra de dúvidas que vai ser o Caio, ou vai ser o Tati, ou algum outro jogador, eu não sei. Mas a verdade é a seguinte, eu vou trazer aqui mais uma informação importante com relação à questão do Caio Jorge. Olha, segundo o Mauro César Pereira, o Cruzeiro entende que o Flamengo está insistindo por Caio Jorge porque quer vender o Pedro, tá? Eu acho que o Cruzeiro está errado. Se entende isso, está errado. Na visão do Flamengo, sua última proposta feita à Raposa vale 32 milhões de euros, né? Como eu falei, e caso o Cruzeiro aceite a proposta, será a maior da história do futebol brasileiro. Porém, tá? Uma informação importante da gente falar aqui. O BAP e o Boto, inclusive, já falaram do interesse do Flamengo ter 2 jogadores de alto nível por posição. Se eles estão querendo isso e estão buscando isso, transformar o Flamengo num Real Madrid das Américas e tal, um time com 2 jogadores por posição, com 2 times, não faz sentido esse pensamento do Cruzeiro. O Cruzeiro entende isso, mas ao mesmo tempo não faz sentido nenhum, porque o Flamengo quer 2 jogadores por posição. Tanto é que tem Léo Pereira, Léo Ortiz, Vitão e Danilo. Alexandro Ayrton Lucas, e pode estar negociando aí o Vinha com o River, com o Besiktas ou com o próprio Cruzeiro, tá? 2 laterais esquerdos, Varela e Emerson Royal. Aí você tem no meio campo, por isso que o Flamengo está buscando volante e está buscando atacante, mas tem, por exemplo, na ponta esquerda, tem o Samuel Lino, o Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, tem até 4. Na direita, tem o Luiz Araújo, joga ali também. Você tem o Plata, que joga por ali também. Você tem, cara, o Carrascal. Você tem uma série de jogadores que jogam ali pela direita também, né? No meio-campo, você hoje tem o Arrascaeta, o Carrascal. Você tem volantes aos montes ali, que saem jogando bem. O Pulgar, mas aí vão sair. O Alan deve sair, né? Tem jogadores saindo do Flamengo. Tem proposta do Everton Araújo, o Flamengo não quer vender. Aí você tem Pulgar, Jorginho, Saul, De La Cruz, Everton Araújo, Alan, e aí alguns serão negociados, óbvio, mas o Flamengo vai ter 2 pelo menos por posição, 2 de alto nível, tá? Jogadores com nível de seleção, que a gente está falando. Então, eu entendo que o Flamengo está contratando o Caio Jorge e o Cruzeiro está errado. Não é para vender o Pedro não, tá? Acho que vocês estão idealizando errado isso daí. E a questão que eu apurei, tá? Porque eu estava achando que, por exemplo, a venda do Gerson para o Cruzeiro, a ida do Gerson para o Cruzeiro, podia ajudar o Flamengo a contratar o Caio Jorge, a fazer o Cruzeiro se convencer a vender o Caio Jorge, fazer um dinheiro para recuperar o dinheiro gasto no Gerson. A informação que eu tive foi outra, tá? Apurei que não diretamente é visto que o Pedrinho já estava com... Olha só, que essa contratação não pode ajudar na venda do Caio Jorge? Não diretamente, tá? Eu apurei que não diretamente porque o Pedrinho já estava com verba destinada a contratações para 2026. Mas é claro que com a contratação do Chico da Costa e a chegada de mais um atacante como Cebolinha, a situação fica mais tranquila para o Cruzeiro, tá? Ajuda nesse sentido, né? Porque eles gastam dinheiro, aí já com a chegada do Cebolinha e do Chico da Costa, que eles estão contratando lá do Mirassol, que tinha voltado lá pro time dele, agora me deu um branco aqui, mas tinha voltado pro time dele, com isso o Cruzeiro fica mais tranquilo, e aí recebe dinheiro, vai ter um dinheiro para contratar, paga suas contas, paga suas folhas salariais lá, separa a grana lá, e ainda sobra um dinheiro para contratar um outro atacante. Então, pro Cruzeiro fica tranquilo, resolve a questão da ponta esquerda, jogador de alto nível, de nível de seleção, que quer voltar à seleção brasileira, resolve o problema do ataque também já com o Chico da Costa, e ainda pode ter mais um atacante, tá? Então, a informação também é que o Gerson está acertando a sua ida para o Cruzeiro, segundo o próprio pai dele falou pra gente, que está avançando, o pai do Gerson falou que está avançando, né? Segundo o Marcão,
o Meia encontra-se em Cabo Frio de férias, deixou claro que preferiam o Cruzeiro do que o Palmeiras. Isso não dava, foi o que ele falou sobre ir pro Palmeiras. Não dava para ir pro Palmeiras, para rival assim, não dava. A rivalidade a nível nacional, né? No cenário nacional, o pai do Gerson entende que isso não dava para ele ir pro Palmeiras, tá? Então, informação 100% nossa, essa do Gerson indo pro Cruzeiro, e que o pai do Gerson alegou que não iria para o Palmeiras por questão de rivalidade nacional, tá? Então, o pessoal zoando aqui, o Cruzeiro tá fazendo um time B do Flamengo, muito bom. O Matheus Cunha, Fabrício Bruno, volante, o Gerson, né, Cebolinha, eles querem fazer um time aí que é o time B do Flamengo. Só que o Flamengo tá se atualizando também, né, gente? O Flamengo tá se atualizando também. A gente tem que deixar claro que o Flamengo tem melhorado o seu elenco, né? Tem buscado melhorar o seu elenco, tá? Inclusive, o Danilo, né? A idade realmente não tem nada a ver, né? Porque olha só o Danilo treinando, né? Tirar o áudio aqui. O Danilo treinando, cara, ele postou, né? Danilo bem demais, cara. Bem demais fisicamente, treinando. Ó, o Fernando Gil, queridê, vai ficar empolgado, hein? O Fernando Gil vai ficar empolgado com essa daí, hein? Olha aí. Alô, Fernando Gil, olha, o homem tá sarado, hein? Treinando pesado aí nas férias, rapaz. Danilo dando exemplo, treinando nas férias. Ele postou isso aí, empolgou os torcedores do Flamengo. Não tem idade para um homem não, cara. Né? Quanto mais velho, melhor. Como diz aí o pessoal que fala do Fábio, né? Do goleiro Fábio. Pois é, o Danilo também, né? Vivendo seu melhor momento aí. Talvez um dos seus melhores momentos na carreira. E sabe quem também nas férias tá dando o que falar? O Eric Pulgar. Cara, Eric Pulgar voltou às origens e jogou um futebol raiz no Chile durante as férias, né? Tem as fotos aí. Ele foi jogar um futebol raiz com a galera, né? Titular do nosso Mengão, registrou a viagem nas redes sociais, e durante a passagem pelo local ele também recebeu uma camisa personalizada com os escudos de 2 clubes da região, tá? Então ele viveu momentos aí jogando ali no campo improvisado ali e tal, né? Olha só que legal. Muito bacana ver o Eric Pulgar vivendo esses momentos, né? Não só não se machuca, né, meu volante? Só não se machuca. Bem demais, né? Esse cara aí, pra mim, um dos melhores jogadores do Flamengo. Não vou falar isso porque o Jorginho também é monstruoso, a Arrascaeta monstruoso, mas o Eric Pulgar, a gente precisa falar. Eric Pulgar é demais. Olha só, chegou a hora da gente trazer aqui a informação do Pilhado sobre a questão do Caio Jorge. Ele falou com um repórter também, que apurou lá direto com o Pedrinho, o repórter que cobre Cruzeiro. Vamos ver aqui, olha só. Informação exclusiva, hein, sobre a reação do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, à nova proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. Eu, em parceria com o Adroaldo Leal, tá, que é repórter de Minas Gerais, a gente entrou em contato com o dono do Cruzeiro sobre essa proposta, né? Que seria a maior contratação da história do futebol brasileiro, do Caio Jorge, por 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, mais 10% do valor de uma possível venda do Caio Jorge no futuro para o Cruzeiro. O dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, nem pensa em aceitar a proposta do Flamengo, tá? Essa proposta, isso aí é o que disse o Pedro Lourenço. A proposta não mexeu em nada com ele. Ele não tem interesse de vender o Caio Jorge para o Flamengo por esse valor. Ele já deixou claro, o Cruzeiro só vende o Caio Jorge por 50 milhões de euros. Caramba, é muito dinheiro. Inclusive, o Pedrinho disse... Mas isso é negócio, ele está negociando. Tem um acordo com o Caio Jorge para, se houver uma proposta de fora, algum clube de fora até do 30, Brasil 25 ele aceita. Que mexa com o Caio Jorge, que ele não vai dificultar essa venda. Agora, para reforçar um possível rival por títulos nessa temporada, que é o Flamengo, o Pedro Lourenço não tem interesse nenhum. Isso é informação, é exclusiva. Se eu sou o Flamengo, fecho com um clube de fora para contratar ele e emprestar ele pro Flamengo. Falou com o Pedro Lourenço. Pô, Agora,
esculacho isso, pra ele vender mais caro pra cá do que pra lá, pô. Nunca se sabe no futebol pela pressão que o staff do jogador pode fazer. Não vai ter essa pressão. Agora, o que o dono do Cruzeiro diz, essa proposta não mexeu em nada com ele. Claro que mexeu. A prioridade do Cruzeiro é manter seus jogadores, seus destaques para essa temporada, que é a renovação do Matheus Pereira, manter o Caio Jorge. E outra coisa, tá? Que é importante a gente deixar muito claro. O Pedro afirmou que tanto o Caio Jorge quanto o seu empresário garantiram para ele que não vão fazer pressão. Isso a gente já sabia, a gente tinha soltado isso. Então, é um balde de água fria para o torcedor do Flamengo? Sim. Não. É uma boa notícia para o torcedor do Cruzeiro? Sim. Não. Mas nos bastidores, a gente não sabe se o jogador, se o seu staff podem tentar uma saída, já que os valores estão muito altos. Não, eu não penso isso, não. A maior contratação da história e tudo mais, mas eu penso o seguinte, ele está negociando. É um ótimo negociador, um empresário. Ele está negociando. Ficou claro que ele está negociando. Simples assim. O Pedrinho está negociando, vai tentar puxar o máximo do Flamengo possível. É isso, tá? Mas o Flamengo está botando ficha, o Flamengo está querendo a contratação do Caio Jorge, sim, não é blefe. Segundo o R7, o Flamengo não é um blefe do BAP. Tá? O Flamengo realmente quer e está buscando fazer isso, né, para ser esse Bayern das Américas, né? Olha só, os dirigentes carioca também estão tentando incluir o lateral esquerdo Vinha na transação, por isso não liberaram ainda ao River Plate e nem ao Besiktas. O Flamengo acredita que pode fazer uma negociação envolvendo Cebolinha e o Matias Vinha para não ter que gastar tanto, né? Já que o River Plate está querendo fazer um empréstimo com obrigação de compra. Então o Flamengo pode cozinhar o River Plate, segurar o negócio do Vinha para ver se consegue trazer o Caio Jorge e pagar menos pelo Caio Jorge, colocando o Vinha e o Cebolinha na parada. E queira ou não, pro Cruzeiro é uma boa. O Cruzeiro vai ficar reforçado aí em 2 posições, né? O Flamengo comprou o Vinha por 8 milhões de euros, não tem relacionado o jogador. O Flamengo conseguiria descontar, acredita a diretoria aí, segundo a matéria, 7 milhões de euros, seriam 45 milhões de reais a menos, tá? Então o preço do Caio Jorge ficaria aí uns 35 milhões de euros, 229 milhões de reais, mais Everton, Cebolinha e Vinha. E há uma questão aí nessa história toda. O Flamengo pode não ganhar um tostão com o Everton, Cebolinha. Na verdade, o Flamengo estaria pagando os 35 milhões de euros mais o Vinha, porque o Cebolinha, o contrato acaba no final de 26. E se não renova, o Flamengo perde esse jogador de graça e no meio do ano já assina um pré-contrato. É óbvio que o Flamengo entende que vai renovar, o Cebolinha aceitaria renovar, pelo bom relacionamento que tem com a diretoria do Flamengo. O Flamengo teria que ceder em alguns quesitos, mas é uma esperteza do Flamengo de diminuir o valor do Caio Jorge colocando o Cebolinha na parada, porque é um jogador que o Flamengo esse ano pode perder, no final do ano pode perder de graça, né? Então seriam aí abatidos, né, alguns valores aí interessantes nessa negociação. A direção do Cruzeiro tenta evitar a saída do Caio Jorge, e o motivo é que o Tite não quer o Gabigol no elenco, muito menos depender, segundo o R7, tá, gente? Depender do atacante com a eventual saída do Caio Jorge. A direção do Flamengo está animada, porque Pedro Lourenço tem aceitado conversar sobre vender seu atacante, inclusive é muito amigo do BAP, se dão muito bem, tá? Essa história aqui, negócio de boi e tudo mais, a gente sabe que é tudo causada, tudo brincadeira, o pessoal levou muito a sério. O dinheiro oferecido à vista pode ser usado para o clube de Belo Horizonte fechar com o Gerson, tá? E é o que eu falei para vocês ontem, aí isso explica, o clube, o cara é bilionário, mas o investimento no clube é outra coisa, né? O Vitão chegou já para o Flamengo tem gasto muito, já conseguiu abater também a dívida do Thiago Maia. Olha o Flamengo fazendo essas operações, que abate aqui, bota um jogador ali, abate. O Thiago Maia entrou como parte do pagamento do Vitão, estão vendo? É uma operação, um planejamento que o Flamengo consegue fazer para receber o dinheiro, de alguma forma, dinheiro que ele não veria, tá? O assédio ao Brasão, segundo a matéria, segue muito forte, impulsionado aí pelo goleiro, que já afirmou a direção santista querer atuar também pelo atual campeão da Libertadores, né? A multa é muito alta, 370 milhões de reais, não vai nem chegar perto disso, tá, gente? O valor é irreal,
tá? O plano B, a gente já falou para vocês, é o Pedro Morisco, a matéria confirma aqui. E a galera tá então animada aí no Flamengo, a diretoria animada com a renovação do Felipe Luiz e começando aí esse planejamento importante, né, para 2026. Agora sim o Flamengo podendo aí se planejar com a questão de contratações, né? Inclusive, até para falar aqui sobre a coluna futebol e etc., falou aqui sobre a questão da treta entre Flamengo e Cruzeiro e o boi que nunca existiu, tá? Em meio a essa troca de farpas, surgiu a história, rapidamente viralizou nas redes sociais, do Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, teria dito que compraria o Flamengo inteiro, bastando vender alguns bois de sua fazenda. A frase, porém, nunca existiu, tá, gente? Então, importante dizer isso, tá? Que essa frase nunca existiu. O Thiago Asmar também trouxe isso, a gente já falou sobre isso. Então, vou aproveitar aqui para falar aqui sobre a questão do Felipe Luiz, né? Que a gente tem aqui a possibilidade de analisar algumas situações. A situação de jogadores em fim de contrato, tá? A gente sabe que tem alguns jogadores aí que estão em fim de contrato nessa temporada, e é o caso do Everton Cebolinha, tá? O Danilo também, tá? Então, o Alexandro também. Por isso eu falo da questão do Vinha, porque o Alexandre a gente não sabe nem se vai se aposentar ou se vai renovar, e o Flamengo vai ter que ir para o mercado no final do ano para contratar um lateral esquerdo. O contrato do Alexandro acaba 31/12. O contrato do Bruno Henrique acaba 31/12. E o jogador já deixou claro, inclusive para a gente, a assessoria, o staff do Bruno Henrique deixou claro para a gente que o Bruno quer jogar aí pelo menos mais uns 2 ou 3 anos. E no Flamengo ele gostaria de, no mínimo, sair do Flamengo em 27, que é o número da sua camisa, né? E o contrato dele acaba em 26. Eu acho que o Flamengo vai esperar essa temporada, ver como é que o Bruno tá, para oferecer uma renovação ou não ao Bruno Henrique, tá? Então o Flamengo, pelo menos o que eu escutei do Flamengo é que o Flamengo não vai se apressar com medo de perder o Bruno Henrique no meio do ano. Não, o Flamengo não vai ter esse medo. O Flamengo vai avaliar a temporada do Bruno Henrique, tá? Ao contrário do Pedro, que o Flamengo vai começar a conversar sobre renovação agora no início da temporada. A situação do Bruno Henrique, o Flamengo vai aguardar, pela idade que ele tem, o Flamengo vai aguardar o ano do Bruno Henrique para avaliar uma possível renovação. O Flamengo não pensa nessa renovação de imediato, mesmo sabendo que ele tem menos de um ano de contrato agora, né? Já estamos no dia 1º de janeiro, ele tem menos de um ano de contrato, ele só tem essa temporada pela frente. O Flamengo, meio do ano, já pode assinar um pré-contrato, mas o Flamengo não vai ter preocupação com relação a isso, não vai se deixar pressionar. O Flamengo não vai se deixar pressionar, espera que o Bruno Henrique e o seu staff, né, isso foi o que me passaram, tenha a consciência e a sabedoria de aguardar, porque o Flamengo, né, entendendo que o Bruno Henrique tem condição de mais 1 ou 2 anos, vai renovar com o jogador. Mas o Flamengo não vai fazer isso antes de avaliar o Bruno Henrique, né, pelo menos uma boa parte dessa temporada, pelo menos os 6 primeiros meses dessa temporada, tá? O Everton Cebolinha, o contrato dele está se encerrando também. A gente sabe que o Flamengo pode incluir o jogador aí em alguma negociação, e tem a situação aí do Danilo, Alexandre, que a gente não sabe se aposentam, se renovam. Então esses são os jogadores aí que o Flamengo tem que estar aí com um cuidado maior aí para não perder, ou, né, pensar se vai ou não renovar. E aí, comenta aí, quem você renovaria desses nomes? Bruno Henrique, Cebolinha, liberaria ou tentaria renovar? Danilo e Alexandre, renovava os dois mais um ano, né? Quem mais que tem aqui? É isso, né? Aí o Iago, eu acho que vale a pena, são novos. O Diogo Alves, o goleiro também. O Flamengo está contratando aí um goleiro provavelmente, mas eu iria renovar o Diogo, tá? Rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um grande ano para você e para toda a nação rubro-negra. Valeu!